Olá a todos e a todas, meu nome é Gustavo Henrique, sou professor de Ciências Humanas. Hoje vamos para mais uma aula no qual vamos trabalhar sobre os direitos e cidadanias. Me acompanhe no slide. Então, a questão dos direitos e cidadanias, ela passou por várias transformações históricas. Então, quando a gente trabalha a primeira noção de direitos, vamos ter os básicos sendo garantidos pelos estados. Então, essa é uma das questões mais simples que temos. Porém, o direito que temos e conhecemos hoje, ele vai ter grande influência em acontecimentos históricos anteriores, como, por exemplo, na Antiguidade, na Babilônia, com o Código de Hammurabi. Temos os gregos também em Atenas, que é o berço da democracia. Temos as leis de Clisênes e o mais importante de tudo, essas primeiras formas de leis e documentos, elas foram registradas por escrito. Inclusive, temos uma imagem aqui do Código de Hammurabi, no qual tem a própria legislação ali escrita. Então, sabemos que em todos esses processos e desenvolvimentos históricos, eles não vieram, assim, trazendo o que conhecemos hoje de cara. Por exemplo, as mulheres, durante muito tempo, elas foram excluídas dos próprios direitos. Se a gente pega a cidadania do povo ateniense, lá da Grécia Antiga, as mulheres eram consideradas como habitantes, e elas não tinham direito à participação dessa democracia. Elas não eram vistas como cidadãs. E isso justamente por conta que nesse desenvolvimento, os gregos, eles consideravam cidadãos somente homens maiores de idade e que fossem filhos de pai e de mãe gregas em si. Voltando aqui novamente para o slide. Nessas mudanças que vamos ter do desenvolvimento democrático, temos as leis babilônicas também reforçando o poder do Estado e as atenienses, como mencionei anteriormente, trazendo a ideia de cidadão, no qual vai trazer e vai definir as instituições da democracia. A partir disso, nenhuma delas trabalhava os direitos humanos como um todo. Vamos começar a ter umas visões de desenvolvimento também, nesse quesito, lá na Inglaterra, no século XVIII, com as cartas e estatutos que asseguravam os direitos, como a Carta Magna ou Magna Carta. Inclusive, temos uma imagem aqui, uma ilustração do rei João assinando a Carta Magna. Temos outras também, como a Petition of Rights, de 1628, que ela traria um reconhecimento dos direitos e liberdades para quem fosse súdito do rei. Temos também as cartas de direitos, como a Bill of Rights, em 1689, que ela vai trazer uma submissão da monarquia à soberania popular, garantindo assim em que a população tivesse mais representatividade e participação no cenário, nas tomadas de decisões, no qual vai transformar numa monarquia constitucional, em que a própria população poderia estar selecionando ali ou escolhendo esse seu representante, esse seu rei. Vamos ver também muitos pensadores trabalhando essas ideias, e uma das questões básicas que temos aqui é a função das ideias de liberdade e igualdade, que muitos desses movimentos, e até mesmo filósofos e pensadores, vão começar a desenvolver nas suas teorias. Voltando novamente aqui para o slide. Temos a Act of Settlement, que ela vai ser um conjunto de limitações ao poder monárquico. Vamos ter o habeas corpus do Amendment Act em 1779, que anulava as prisões arbitrárias. Então, percebam que todas essas novas formas de declarações e direitos, ela vem para trazer uma limitação ao sistema monárquico, dando assim mais ênfase nas construções de instituições e também de leis que elas sejam mais justas e que tenham um sistema de representatividade política no qual não seja voltado somente para defender membros de uma monarquia ou para validar os poderes do rei, mas sim para que venha a trabalhar um desenvolvimento de um sistema justo e que representa todos ali perante a lei de forma igualitária. Voltando para o slide, vamos ter então, no século XVIII, as colônias inglesas
na América do Norte, que elas vão ter um processo de independência. Nesse processo de independência, elas vão começar a criar suas próprias leis, seus próprios documentos e constituições. Nisso vai surgir a Declaração dos Direitos da Virgínia, em 1776, e a Constituição de 1787. Nesse mesmo ano, a gente vai ter as 10 primeiras emendas da Constituição estadunidense e vamos ter também nelas uma forma de limitação dos estados. Essa ideia de limite do Estado é muito desenvolvida nas ideias filosóficas do Jean-Jacques Rousseau e também do John Locke. Vamos ter a outra questão da liberdade, que ela deveria ser estendida a todos os cidadãos. Aqui a ideia de cidadão, ela é totalmente diferenciada da de Grécia Antiga, porém, tem um grande ressalva que devemos mostrar aqui, é que nenhuma dessas constituições e dessas leis aboliram a escravidão. A escravidão ainda existia e as pessoas que foram escravizadas não eram vistas nem como cidadão e muito menos não eram considerados como membros seres humanos, já que existia muitas ideias lá que a gente hoje, tendo esse olhar, vê que essas ideias, elas são tanto pejorativas como preconceituosas e trabalhavam essas pessoas ou tinham essa visão dizendo que essas pessoas eram inferiores que aos demais. Voltando aqui. Então, esse ponto aqui da escravidão, ela vai continuar se mantendo, mesmo com o desenvolvimento dessas leis. Vamos ter a Revolução Francesa, em 1789, no qual vamos ter o princípio da liberdade e igualdade de novo sendo ressaltados. Agora, tem uma grande distinção, porque ela é declarada de forma universal, não é somente válida para um membro, para um indivíduo de uma cidade, de um país ou de um estado, mas é de forma universal. E nessa declaração dos direitos do homem e do cidadão, reparem, aqui está frisando a palavra do homem, então significa que as mulheres vão ser excluídas desse sistema de declaração dos direitos, o que mais para frente vai fomentar grupos e o surgimento de grupos feministas, no qual as mulheres vão começar a lutar pelos seus direitos, tanto de voto como de participação política. E aí vale lembrar que tivemos também uma mulher que era Olympe de Gouges, que ela foi uma dramaturga francesa e ela propôs uma declaração de direitos da mulher, buscando aqui em que as mulheres elas tivessem direitos iguais a dos homens, a participação, direito a voto, que as mulheres também tivessem direitos a estudar. E por conta dessas reivindicações dela, ela vai ser condenada e vai ser morta. A execução dela vai ser através da guilhotina. Então, reparem que mesmo com essa declaração dos homens e esse grito de direitos iguais e universais, ainda não atendia a todos, porque existia certos estratos sociais dentro da sociedade. Estratos aqui que são divisões, tá? Invisíveis, são barreiras invisíveis existentes nessa sociedade, que muitas vezes se mantêm por conta de comportamentos, de tradições, de regras ou normas e até mesmo o preconceito em si. Voltando para o slide. Então, os documentos aqui da Revolução Francesa, eles vão ter um grande impacto, porque eles vão começar uma onda de independência, tanto nos Estados Unidos como em outras colônias. E a partir disso, vamos começar a ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, perceba que aqui a palavra ela já muda, ela não é mais do homem, é de todo e qualquer ser humano. E vamos ter a Organização das Nações Unidas, a ONU, trazendo esse desenvolvimento. Só que ela vai ser criada em 1948 e um dos principais fatores para a criação da Declaração do Universal dos Direitos Humanos é por conta da Segunda Guerra Mundial, os horrores que ela trouxe e todos os impactos em si. E a partir disso vamos ter uma extensão da ideia de liberdade e igualdade de direitos, até mesmo em questões de campos econômicos e sociais, culturais,
dos seres humanos. Então, a partir daí, nenhuma nação poderia dizer-se superior à outra, aquela ideia de raça ariana ou de ter uma raça superior à outra cai por terra, não é mais válida para justificar, seja uma questão de invasão, de dominação ou até mesmo de buscar um sistema de escravização daquela população. Voltando aqui. Então, a partir disso, vamos ter uma concepção universalista de fato. Os direitos humanos, eles vão estar acima de qualquer poder existente. Os direitos humanos estão acima do Estado, estão acima de um governante em si. E qualquer violação desses direitos humanos, os responsáveis vão ser punidos. Então, temos diferentes interpretações ao longo desses períodos históricos referente a questões de ideias sobre o ser humano nascer livre, sobre a questão de igualdade em si. Então, vamos ter, por exemplo, ideias como de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um filósofo que vai defender a monarquia absolutista. A ideia do Thomas Hobbes é que o ser humano ele nasce mal por natureza. Aqui a gente já tem uma questão da filosofia em que busca uma explicação do estado natural. Para o Hobbes, o ser humano no seu estado natural ou estado de natureza é que ele é violento, ele é mau. E a partir disso, esses seres humanos, para evitar esse estado de guerra constante e até mesmo de eliminar a sua própria espécie, eles vão criar um contrato social. Esse acordo vai gerar o Estado, em que os indivíduos vão abdicar dos seus direitos, vão ficar somente com os deveres, vão escolher um governante e esse governante vai começar a criar as leis visando manter uma qualidade de vida ou até mesmo um ambiente harmonioso dentro de uma sociedade. Voltando aqui, temos outro pensador, que é o John Locke. John Locke é totalmente contra a visão do Hobbes. O Locke, ele acredita que o homem, no seu estado de natureza, ele não tem uma questão de ser violento ou de ser bonzinho. Ele vai agir conforme seu próprio interesse. Porém, naquela sociedade, faltava-se um Estado capaz de regular normas. Já que todos os seres humanos, nesse estado de natureza, viviam antes da criação do Estado, esses seres humanos não honravam os seus acordos. Então, a partir dessa necessidade, principalmente de preservar a iniciativa privada, de fazer com que outros membros ou indivíduos venham a honrar com acordo, cria-se a sociedade. E o John Locke, ele é a favor do desenvolvimento econômico liberalista e essa ideia dele de iniciativa privada depois vai ser muito abordada e desenvolvida pela economia capitalista. Voltando novamente para o slide, temos outro pensador, que é o Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, que é contra o sistema capitalista, ele fala que o ser humano era bom por natureza, mas a partir que surgiu o primeiro e começa a fazer cobranças, seja por pedágios, por passar alguma coisa que era de estado natural ou que era da natureza para os indivíduos, surge a sociedade e dessa sociedade vai corromper os homens. E para o Jean-Jacques Rousseau, todos devem ser iguais perante a lei. E ali no final do século XVIII, vamos ter uma sociedade europeia que ela vai ser totalmente desigual na sua estrutura, porém, na questão formal, na ideia de legislação, vai começar-se a trabalhar a ideia de que tem que ter uma lei em que todos são iguais, tá? Essa igualdade perante a lei em si. E, em outras palavras, as pessoas não eram iguais porque nasciam iguais e livres, mas porque tinham direitos e pertenciam a um Estado, viviam numa sociedade que era racional e que tinha uma organização legislativa em si. Vamos ter, então, essa igualdade total sendo voltada para uma ameaça de privilégios dos burgueses, que vão tentar sempre desenfrear à medida em que a grande população busca representatividade política e representatividade também legislativa. A sociedade ela vai caminhar cada vez mais para um sistema capitalista que vai deixar a questão de igualdade de lado, vai preservar a ideia de liberdade, mas não vai trabalhar a questão da igualdade aqui de cunho financeiro, tá?
Vamos ter, então, o Karl Marx questionando esse sistema econômico capitalista e a desigualdade que vai se estruturar nesse próprio sistema econômico. Então, para o Karl Marx, haveria a necessidade de ter uma revolução de classes em que o trabalhador, que ele chamava de proletariado, deveria se unir e lutar e mudar o sistema de governo, criando assim um socialismo para um comunismo. E há alguns marxistas que afirmam que o sistema de direito que temos, né, o sistema de governo que temos, representativo, ele caminharia cada vez mais para um sistema de socialismo. Voltando aqui para o slide. Então, para alguns marxistas, essa mudança de realidade, eles defendem, né, que essa mudança de realidade do sistema democrático vai encaminhar futuramente para a construção de uma sociedade socialista. Temos o Emile Durkheim, que é um sociólogo. Durkheim vai trabalhar a ideia da coesão social, que dentro de uma vida da sociedade vai existir regras, normas, que vão estar colocando aquele indivíduo a viver dentro da sociedade e nisso desenvolver uma solidariedade orgânica, em que cada um vai se profissionalizar, vai trabalhar numa área ou numa profissão diferente, desenvolvendo assim, desempenhando assim diferentes funções dentro da sociedade. Essa sociedade vai conseguir se manter e evoluir, desenvolvendo uma qualidade de vida. Assim temos organismos estruturados, já que temos várias formas de especialização e trabalhos dentro dessa sociedade, em que cada um vai cumprir com as suas obrigações, desenvolvendo uma prática social que vai trazer cada vez mais integração dos indivíduos, e desenvolvendo uma capacidade plena de cidadania. Então, para o Emile Durkheim, as instituições que existem e até mesmo as próprias profissionalizações e desenvolvimentos técnicos, científicos, etc., que existem na sociedade, vai desenvolver esse lado mais racional do ser humano, vai fazer com que ele se adeque às normas e às regras, porque as instituições, família, escola, igreja, até mesmo a instituição que temos de segurança pública, vai fazer com que o indivíduo cumpra essas normas, essas regras e assim viva em sociedade. Terminamos nossa aula por aqui.